Meu nome é Camilo. Alguns anos atrás, morei num prédio antigo, no coração de São Paulo. Era um lugar com localização privilegiada, mas que escondia cicatrizes profundas nas paredes rachadas, no elevador instável e nos olhares desconfiados dos moradores. Todos falavam da urgência de uma reforma, mas essa reforma nunca vinha. Numa noite abafada de verão, tudo mudou. Após um dia exaustivo de trabalho, eu estava voltando para casa quando um barulho ensurdecedor cortou o silêncio. Do prédio, um estrondo seco, brutal. O elevador havia despencado do 10º andar. Em segundos, o desespero tomou conta do prédio. Gritos, choros, portas batendo. Uma tragédia sem aviso. Dentro da cabine, uma família inteira perdeu a vida. Aquela noite marcou todos nós. O caos tomou conta dos corredores. Ninguém queria se aproximar do elevador. Os sons de passos apressados e sussurros nervosos ecoavam pelos andares. As investigações começaram no mesmo dia. Isolamento do local, peritos circulando, câmeras sendo analisadas. Mas mesmo depois de interditado, o elevador parecia ativo. Com o tempo, o medo virou rotina. Mesmo após o funcionamento ser restabelecido, os moradores o evitavam. Subiam pelas escadas, mesmo que o cansaço pesasse. Era melhor cansar as pernas do que arriscar a vida. Mas algo ainda mais estranho começou a acontecer. As noites ficaram mais silenciosas. Silêncio demais. Um clima pesado pairava no ar, como se algo ou alguém permanecesse ali, preso entre os andares daquele elevador maldito. Foi quando os relatos começaram. Barulhos de correntes, estalos metálicos, sussurros surgindo do poço do elevador, mesmo com ele interditado. À noite, sons inexplicáveis cortavam o silêncio, arrepiando até os mais céticos. O zelador, experiente e desacreditado de histórias de terror, jurou ter visto o painel do elevador acender sozinho durante a ronda noturna. Disse que por breves segundos uma sombra se moveu dentro da cabine, vazia. Moradores relataram sensações estranhas, como se fossem observados ao passar pelo elevador. Outros afirmavam ter visto figuras translúcidas vagando pelos corredores. Uma senhora ouviu um choro infantil saindo de dentro da cabine. Quando se aproximou, a porta se fechou sozinha e o som cessou como se nunca tivesse existido. Os boatos se transformaram em medo real. Crianças começaram a ter pesadelos. Adultos evitavam sair à noite. Muitos não conseguiam mais dormir em paz. Era como se o elevador tivesse absorvido a dor e a morte daquela noite fatídica e agora se alimentasse do medo dos vivos. Mesmo eu, que sempre fui cético, comecei a repensar minhas convicções. Uma noite, cansado após o trabalho, resolvi usar o elevador. A curiosidade, ou a teimosia, falou mais alto. Entrei, apertei o botão. A cabine começou a subir normalmente, até o 5º andar. Então, um solavanco. Tudo parou. As luzes piscaram e logo depois, a escuridão total. Travei. O silêncio era absoluto, até que uma risada infantil, suave, surgiu. Dentro da cabine. O som parecia vir de todos os cantos. Impossível ignorar. Tentei me mexer, mas estava paralisado. Minha respiração ficou ofegante, o coração disparado. Quando as luzes voltaram, eu estava sozinho, mas o ar parecia denso, quase sufocante. O elevador voltou a se mover. Respirei aliviado, até perceber que não pararia no meu andar. Apertei o botão várias vezes, em vão. A cabine subia e subia até o 10º andar, o mesmo onde a tragédia havia acontecido. As portas se abriram devagar, revelando um corredor vazio, envolto por uma névoa fria que rastejava pelo chão. Corri. Desci pelas escadas, ignorando o cansaço, o suor, o pânico. Desde aquele dia,
Nunca mais entrei naquele elevador. O tempo passou, mas o trauma ficou. Mesmo que fisicamente nada mais acontecesse, o peso psicológico era insuportável. Eu evitava o elevador a qualquer custo. Preferia chegar suando, ofegante, do que arriscar outra experiência como aquela. Os moradores continuavam contando novos relatos. Portas se abrindo sozinhas, sombras passando rapidamente pelo hall, e a mesma risada ecoando de vez em quando. Tudo indicava que o prédio havia se tornado mais que antigo. Havia se tornado um lugar assombrado. A cada semana, mais moradores decidiam se mudar, e eu comecei a considerar fazer o mesmo. O prédio estava sendo engolido por uma energia obscura, e a sensação era clara. Quem ficasse por ali tempo demais seria marcado. Finalmente, tomei coragem. Consegui um novo lugar, moderno, iluminado, seguro. Comecei a empacotar minhas coisas em silêncio. Cada passo dentro do apartamento parecia uma despedida. Quando fechei a porta pela última vez, senti como se tivesse deixado para trás uma parte sombria da minha vida. Um alívio tomou conta do meu peito, mas até hoje, às vezes, quando entro num elevador, paro por um instante e ouço o silêncio. E se escuto qualquer ruído estranho, a lembrança volta com força. O medo que vivi naquele prédio nunca foi apenas do que aconteceu, foi do que ficou. Porque algumas tragédias não terminam. Elas continuam, presas entre as paredes, sussurrando no escuro, esperando pela próxima vítima.